Capítulo 10. O que sustentou Lady Jéssica no momento de sua aprovação? Pense com cuidado neste provérbio Bene Gesserit, e talvez você entenda. Qualquer estrada, se seguida exatamente até seu fim, leva exatamente a lugar nenhum. Escale a montanha só um pouquinho, para verificar se é mesmo uma montanha. Do topo, não se vê a montanha. Excerto de Muad'Dib, Memorial da Família, da Princesa Irulan. No fim da ala sul, Jéssica encontrou uma escada metálica que subia em caracol até uma porta oval. Ela olhou rapidamente para trás, para o corredor, e outra vez para a porta. Oval? Ela se admirou. Que formato estranho para a porta de uma casa. Pela janela sob a escada em caracol, ela via o grande sol branco de Arrakis que se movia na direção da noite. Sombras compridas crivavam o corredor. Ela voltou sua atenção para a escada. A dura iluminação indireta destacava o torrõezinhos de terra seca sobre metal trabalhado e vazado dos degraus. Jéssica pousou uma das mãos sobre o corrimão e começou a subir. O corrimão era frio ao contato de sua palma em movimento. Ela parou ao chegar à porta. Viu que não havia maçaneta, só uma leve depressão na superfície, bem onde a maçaneta deveria estar. Não pode ser uma fechadura palmar, ela disse consigo mesma. Uma fechadura palmar é fechada ou aberta pela forma da mão e pelas linhas da palma de um indivíduo. Mas parecia ser uma fechadura palmar. E havia maneiras de abrir qualquer fechadura palmar, como ela aprendera na escola. Jéssica deu mais uma olhada para trás, para se certificar de que ninguém a observava. Colocou a mão sobre a depressão na porta. A pressão mais delicada para distorcer as linhas. Um giro do pulso, mais uma volta. Uma torção que fez a palma deslizar pela superfície. Ela sentiu o clique. Mas ouviram-se passos apressados no corredor abaixo dela. Jéssica tirou a mão da porta, virou-se. Viu Maps aparecer no pé da escada. Temos homens no grande átrio dizendo que foram mandados pelo Duque para levar o jovem mestre Paul, Maps disse. Eles têm o sinete ducal e o guarda os identificou. Ela olhou de relance para a porta, depois para Jéssica. É cautelosa essa Maps, Jéssica pensou. Bom sinal. Ele está no quinto aposento a partir desta porta do corredor, no quartinho, Jéssica disse. Se tiver dificuldade para acordá-lo, chame o Dr. Dewey na sala ao lado. Pode ser que Paul precise tomar uma injeção estimulante para despertar. Mais uma vez, Maps lançou um olhar penetrante para a porta oval, e Jéssica imaginou detectar asco naquela expressão. Antes que Jéssica pudesse perguntar algo sobre a porta e o que se escondia atrás dela, Maps havia se virado e corrido, voltando pelo corredor. Hawat verificou o lugar, Jéssica pensou. Não pode haver nada de muito terrível aí dentro. Ela empurrou a porta que se abriu para uma sala pequena, com uma outra porta oval na parede oposta. Essa outra porta tinha uma roda como uma maçaneta. Uma câmara de compressão, Jéssica pensou. Olhou para baixo. Viu uma escora de porta no chão da salinha. A escora tinha o sinal pessoal de Hawat. A porta foi deixada aberta e escorada, ela pensou. Alguém deve ter derrubado a escora acidentalmente, sem perceber que a porta externa seria trancada por uma fechadura palmar. Ela passou por cima do rebordo e entrou na salinha. Para que uma câmara de compressão numa casa? Ela se perguntou. E de repente pensou em criaturas exóticas isoladas em ambientes especiais. Ambiente especial. Faria sentido em Arrakis, onde mesmo as coisas mais secas trazidas de outros planetas precisavam ser irrigadas. A porta atrás dela começou a se fechar. Ela a segurou e escorou com firmeza, usando a vareta que Hawat tinha deixado ali. Voltou a encarar a porta interna com a maçaneta de roda, vendo agora uma inscrição quase apagada gravada no metal acima da maçaneta. Ela reconheceu as palavras em Galak e leu. Ó homem, eis aqui um pedaço adorável da criação de Deus. Coloca-te, portanto, diante dela e aprende a amar a perfeição de teu amigo supremo. Jéssica jogou todo o seu peso na roda, que girou para a esquerda e a porta interna se abriu. Uma brisa suave roçou-lhe a face, agitou-lhe os cabelos. Ela sentiu uma mudança no ar, um sabor mais penetrante. Escancarou a porta e viu-se diante de um aglomerado de folhas atravessado por uma abundante luz solar amarela. Sol amarelo? Ela se perguntou. Em seguida, vidro filtrador.
Jéssica passou pela soleira e a porta se fechou atrás dela. Uma estufa de ambiente úmido, murmurou. Plantas envasadas. Plantas envasadas e árvores de pó da baixa estavam por toda parte. Ela reconheceu uma mimosa, um marmeleiro florido, a sondagem, a plenicenta de flores verdes, o acarzo alviverde, rosas. Até mesmo rosas. Ela se inclinou para aspirar a fragrância de um gigantesco botão rosado. Endireitou-se para dar uma olhada na sala. Seus sentidos foram invadidos por um ruído ritmado. Ela apartou uma selva de florestas de folhas sobrepostas para ver o centro da sala. Uma fonte baixa erguia-se ali, pequena, com bordas estriadas. O ruído ritmado era a água de um pequeno jato que surgia do chafariz. Dividia-se no ar e chovia sobre a bacia de metal com um galope de baques surdos. Recorrendo ao rápido regime de desobstrução dos sentidos, Jéssica começou a inspecionar metodicamente o perímetro da sala. Parecia ter uns 10 metros quadrados, pela localização, logo acima de uma das pontas do corredor e devido à diferença sutis na construção, ela calculou que a estufa teria sido acrescentada ao telhado daquela ala muito depois de completado o edifício original. Ela se deteve nos limites sul da sala, em frente à grande extensão de vidro filtrador, e olhou ao redor. Todo o espaço disponível na sala estava atulhado de plantas exóticas de clima úmido. Alguma coisa farfalhou na folhagem. Ela ficou tensa, depois entreviu um simples servoge programável, dotado de braços em forma de canos e mangueiras. Um dos braços se ergueu e emitiu um borrifo fino de água que umedeceu a face de Jéssica. O braço se recolheu e ela olhou para que tinha sido regado, um feltro arborescente. Água em toda parte naquela sala, num planeta em que a água era o sumo mais precioso da vida. Água desperdiçada de maneira tão conspícua que, escandalizada, ela encontrou sua calma interior. Ela olhou para fora para o sol amarelo do filtro. Pairava no horizonte acidentado acima dos penhascos que formavam parte do imenso afloramento de rocha conhecido como a Muralha Escudo. Vidro filtrador, ela pensou, para transformar um sol branco em algo mais suave e familiar. Quem poderia ter construído esse lugar? Leto? Seria próprio dele surpreender-me com um presente desses, mas não houve tempo suficiente, e ele anda ocupado com problemas mais graves. Lembrou-se do relatório que informava que muitas casas arraquinas eram isoladas com portas e janelas pressurizadas para conservar e reaproveitar a umidade interna. Leto havia dito que era uma declaração deliberada de poder e riqueza aquela casa ignorar tais precauções, pois suas portas e janelas barravam apenas o pó onipresente. Mas aquela janela personificava uma declaração muito mais significativa do que a ausência de hidrovedação nas portas externas. Ela estimava que aquela sala de recreação deveria usar água suficiente para sustentar 1000 pessoas em Arrakis, talvez mais. Jéssica percorreu a extensão da sala, ainda olhando para Jéssica percorreu a extensão da janela, ainda olhando para a sala. Seu deslocamento descortinou uma superfície metálica da altura de uma mesa, ao lado da fonte, e ela vislumbrou um bloco branco de apontamentos e um estilo particularmente escondidos por uma folha pendente em forma de ábano. Ela foi até a mesa e reparou nos sinais que Hawat havia deixado no móvel e examinou uma mensagem escrita no bloco. A Lady Jéssica. Que este lugar lhe dê tanto prazer quanto deu a mim. Por favor, permita que esta sala transmita uma lição que aprendemos com as mesmas professoras. A proximidade de um objeto de desejo é uma tentação ao excesso. Nesse caminho jaz o perigo. Meus melhores votos. Margot Lady Fanning. Jéssica meneou afirmativamente a cabeça, lembrando-se de que Leto havia se referido ao ex-representante do imperador como Conde Fanning. Mas a mensagem oculta na nota exigia atenção imediata, dissimulada como estava para informá-la de que a autora era outra Bene Gesserit. Um pensamento amargo tocou Jéssica de passagem. O conde casou-se com sua lady. Ainda enquanto esse pensamento lhe passava pela cabeça, ela já estava inclinada sobre a mesa à procura da mensagem secreta. Tinha de estar ali. A parte visível da nota continha a frase combinada que toda Bene Gesserit livre de uma injunção escolar tinha de dar a outra Bene Gesserit quando a situação assim exigia. Nesse caminho jaz o perigo. Jéssica apalpou o verso da nota, esfregou a superfície em busca dos pontinhos cifrados. Nada.
A borda do bloco passou por seus dedos ávidos. Nada. Devolveu o bloco ao lugar onde ela o havia encontrado, tomada pela sensação de urgência. Teria algo a ver com a posição do bloco? Ela imaginou. Mas Hawat havia examinado aquela sala e sem dúvida teria movido o bloco. Ela olhou para a folha que pairava sobre o bloco. A folha. Ela passou um dedo pela superfície inferior, pela margem, pela haste. Estava ali. Seus dedos detectaram os discretos pontos cifrados e começaram a lê-los de uma vez só. Seu filho e o Duque correm perigo imediato. Prepararam um quarto para atrair seu filho. Os H o encheram com armadilhas mortais de fácil detecção, deixando uma que talvez passe despercebida. Jéssica conteve o impulso de correr para Paul. Era preciso ler a mensagem inteira. Seus dedos se apressaram na leitura dos pontos. Desconheço a natureza exata da ameaça, mas tem algo a ver com uma cama. A ameaça a seu duque envolve a traição de um companheiro ou lugar-tenente de confiança. O plano dos H é dar você de presente a uma secla. Até onde eu sei, esta estufa é segura. Perdoe-me por não saber dizer mais. Minhas fontes são poucas, pois meu conde não está na folha de pagamento dos H. Às pressas, MF. Jéssica largou a folha, virou-se e correu de volta para Paul. Naquele instante, a porta pressurizada se abriu com estrondo. Paul a atravessou de um salto, segurando alguma coisa em sua mão direita, e bateu a porta atrás dele. Ele viu a mãe, abriu caminho até ela pela folhagem, olhou de relance para a fonte, enfiou a mão e a coisa que segurava na cascata de água. Paul! Ela segurou o ombro dele e de olhos fixos na mão do garoto. O que é isso? Ele falou despreocupadamente, mas ela percebeu o esforço por trás daquele tom de voz. Um caçador-buscador. Eu o peguei em meu quarto e esmaguei-lhe o nariz. Mas quero ter certeza. A água provocará um curto-circuito. Mergulho, ela ordenou. Ele obedeceu. Imediatamente ela disse. Recolha sua mão, deixe a coisa na água. Ele removeu a mão, chacoalhando-a para se livrar da água, e fitou o metal inerte dentro da fonte. Jéssica quebrou o talo de uma planta e cutucou a coisinha letal. Estava morta. Jéssica soltou o talo dentro da água e olhou para Paul. Os olhos dele examinavam a sala com uma intensidade inquisitiva que ela não deixou de reconhecer. A doutrina BG. Este lugar poderia esconder qualquer coisa, ele disse. Tenho motivos para crer que é seguro, ela replicou. Meu quarto também deveria ser seguro, Hawat disse. Era um caçador-buscador. Ela o fez lembrar. Significa que alguém dentro da casa o operava. Os raios de controle dos buscadores têm alcance limitado. A coisa poderia ter sido trazida para dentro da casa depois do exame de Hawat. Mas ela pensou na mensagem da folha. Traição de um companheiro ou lugar-tenente de confiança. Não Hawat, certamente. Não Hawat. Os homens de Hawat estão vasculhando a casa nesse instante, ele disse. Esse buscador quase pegou a velha que foi me acordar. A Charlotte Maps, Jéssica disse, lembrando-se do encontro na escada. A convocação de seu pai para... Pode esperar, Paul disse. Por que acha que esta sala é segura? Ela apontou o bilhete e explicou. Ele relaxou um pouco, mas Jéssica continuou tensa por dentro, pensando. Um caçador-buscador. Mãe de misericórdia. Foi preciso todo o seu treinamento para evitar um acesso de tremor histérico. Paul falou com toda tranquilidade. Foram os Harkonnen, naturalmente. Teremos de destruí-los. Ouviu-se uma batida à porta pressurizada, o código usado por uma das unidades de Hawat. Entre! Paul gritou. A porta se escancarou e um homem alto com o uniforme dos Atreides e a insígnia de Hawat na boina inclinou-se e entrou na sala. Aí está o senhor, ele disse. Encontramos no porão uma pilha de pedras que escondia um homem. Tinha com ele o painel de controle de um buscador. Quero participar do interrogatório, Jéssica disse. Sinto muito, milady. Nós lhe demos uma surra tentando capturá-lo. Ele morreu. Nada que possa identificá-lo? Ela perguntou. Ainda não encontramos nada, milady. Era natural de Arrakis? Paul perguntou. Jéssica assinou afirmativamente com a cabeça diante da perspicácia da pergunta. Parece que sim, o homem disse. Foi enfiado naquela pilha de pedras há mais de um mês, pelo jeito, e deixado ali para nos esperar. As pedras e a argamassa no ponto por onde ele entrou no porão estavam intactas quando inspecionamos o lugar ontem. Aposto minha reputação nisso. Ninguém está questionando sua meticulosidade, Jéssica disse. Eu estou, milady. Devíamos ter usado sondas sônicas lá embaixo. Precisamos que estejam fazendo isso agora, Paul disse. Sim, senhor. Avise meu pai que vamos nos atrasar. Agora mesmo, senhor. Ele olhou para Jéssica.
Hawat ordenou que nas atuais circunstâncias, o jovem mestre seja mantido num lugar seguro. Novamente os olhos dele varreram a sala. Que tal aqui? Tenho motivos para crer que é seguro, ela disse. Tanto Hawat quanto eu examinamos esta sala. Eu montarei guarda lá fora, milady, até termos vasculhado a casa mais uma vez. Ele fez uma reverência, levou a mão à boina, cumprimentando Paul, saiu por onde tinha entrado e fechou a porta. Paul rompeu o silêncio repentino, dizendo: Não seria melhor examinarmos a casa nós mesmos mais tarde? Seus olhos talvez vejam coisas que os outros deixaram passar. Esta ala era o único lugar que eu não tinha examinado, ela explicou. Eu a deixei por último porque Hawat cuidou dela pessoalmente, completou ele. Ela lançou um olhar rápido e inquisitivo para o rosto dele. Você desconfia de Hawat? Ela perguntou. Não, mas ele está ficando velho, está sobrecarregado de trabalho. Poderíamos aliviá-lo um pouco. Isso só o humilharia e prejudicaria sua eficiência, ela disse. Nenhum inseto perdido conseguiria andar por esta ala depois de lhe contarem o que aconteceu. Ficará envergonhado pelo... Temos de tomar nossas próprias providências, interrompeu ele. Hawat serve os Atreides há 3 gerações, ela disse. Ele merece todo o nosso respeito e confiança. Vezes e vezes se encontra. Paul disse. Quando meu pai se irrita com algo que você tenha feito, ele diz Bene Gesserit, como se fosse uma ofensa. O que eu faço para irritar seu pai? Discute com ele. Você não é seu pai, Paul. E Paul pensou. Ela ficará preocupada, mas tenho de lhe contar o que a tal Maps disse sobre um traidor entre nós. O que você está escondendo? Jéssica perguntou. Não é do seu feitio, Paul. Ele deu de ombros e contou o que se passara entre ele e Maps. Jéssica pensou na mensagem da folha. Tomou uma decisão repentina. Mostrou a folha a Paul e contou-lhe o que a mensagem dizia. Meu pai precisa saber disso agora mesmo, ele disse. Vou radiografar a mensagem em código e enviá-la. Não, ela mandou. Vai esperar até poder falar com ele a sós. Quanto menos pessoas souberem disso, melhor. E com isso você quer dizer que não devemos confiar em ninguém? Há uma outra possibilidade, ela disse. Pode ser que esta fosse para que esta mensagem chegasse. Pode ser que fosse para esta mensagem chegar até nós. As pessoas que a deixaram talvez acreditassem que era verdade, mas talvez o único propósito fosse que esta mensagem chegasse até nós. O rosto de Paul continuou sério e impassível. Para-se a desconfiança e a suspeita em nossas fileiras, e dessa maneira nos enfraquecer, ele concluiu. Você precisa falar com seu pai em particular e alertá-lo quanto a essa possibilidade, ela disse. Entendi. Ela se virou para a alta janela de vidro filtrador e olhou para fora, para o sudoeste, onde o sol de Arrakis afundava, uma esfera amarelada acima dos penhascos. Paul a imitou e disse. Também não acho que seja Hawat. Poderia ser Jui. Ele não é um dos lugares tenentes, nenhum companheiro, ela disse. E posso garantir que ele odeia os Harkonnen tanto quanto nós. Paul dirigiu sua atenção para os penhascos, pensando. Não poderia ser Gurney, nem Duncan. Seria um dos suboficiais? Impossível. São todos de famílias leais a nós há gerações, e por bons motivos. Jéssica esfregou a testa, sentindo o próprio cansaço. É tamanho o perigo aqui. Ela olhou para a paisagem amarelada pelo filtro, estudando-a. Depois das terras do cais, estendia-se um pátio de armazenagem delimitado por uma cerca alta, e dentro dele fileiras de silos de especiaria, com torres de vigia sobre palafitas a contorná-lo, tal qual aranhas assustadas e numerosas. Via dali pelo menos 20 pátios cheios de silos que se estendiam até os penhascos da muralha escudo, uma repetição de silos que tartamudeava por toda a bacia. Aos poucos, o sol modificado pelo filtro ia se enterrando no horizonte. As estrelas surgiram do nada. Ela viu uma estrela brilhante tão baixa no horizonte que piscava num ritmo claro e preciso. Um tremor de luz. Pisca, 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 pisca. Paul se mexeu ao lado dela na sala tomada pela penumbra. Mas Jéssica se concentrou naquela estrela brilhante e solitária, percebendo que estava baixa demais, que só poderia vir dos penhascos da muralha escudo. Alguém mandando sinais. Ela tentou ler a mensagem, mas o código não era nenhum que ela conhecesse. Outras luzes haviam se acendido lá embaixo na planície sob os penhascos. Pontinhos amarelados e espaçados, em contraste com a escuridão azul. E uma luz à esquerda deles ficou mais brilhante. Começou a piscar de volta para o penhasco. Muito rápido. Pisca esguicha.
treme luz, pisca e sumiu. A estrela falsa no penhasco se apagou imediatamente. Sinais. E eles a enchiam de premonições. Por que usaram luzes para mandar sinais através da bacia? Ela se perguntou. Por que não usaram a rede com? A resposta era óbvia. A rede com certamente já era monitorada pelos agentes do Duque Leto. Os sinais de luz só poderiam significar que as mensagens eram trocadas pelos inimigos deles, agentes dos Harkonnen. Ouviu-se uma batida à porta atrás dele e a voz do homem de Hawat. Tudo limpo, senhor. Milady. Hora de levar o jovem mestre a seu pai.